Agora cabeças vão rolar. O massacre da CDU e CSU começou. Eles estão trocando agora as lideranças. Embora Söder seja um dos 5 políticos mais populares da Alemanha, ele precisa sair urgentemente. E o plantão de notícias está pegando fogo. Querem se livrar da liderança inteira da CDU e da CSU o mais rápido possível. Você já viu essas pesquisas eleitorais? Elas são uma bomba política bem no meio da CDU. E é isso que vamos analisar hoje. Se quiser apoiar o canal, deixe um like e se inscreva. Solta o vídeo! Eu só sei de uma coisa: os especialistas que trabalharam nisso não fizeram nenhum favor para o bloco CDU-CSU, especialmente para a CDU. Podemos falar rapidinho sobre Seehofer e, ao mesmo tempo, sobre Manfred Weber, que agora estão tentando não derrubar o chanceler, mas sim derrubar Markus Söder. Porque há medo de que, de repente, a CSU lhe possa perder alguns mandatos no Bundestag. Não os mandatos diretos, mas sim alguns mandatos no Bundestag. Porque a CSU é assim. Na manhã de hoje, mais ou menos, sim, caiu abaixo da barreira dos 5%. E por que exatamente essas pesquisas estão sendo mantidas em segredo? Além da questão de como isso deveria funcionar na prática, com que respaldo um chanceler pode entrar nas próximas campanhas eleitorais que vão acontecer na Saxônia-Anhalt, em Berlim e em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, se o próprio partido está questionando sua liderança? E esse é exatamente o meu ponto. O questionamento. Markus Söder está sendo questionado neste exato momento por Seehofer, que faz acusações graves e pesadas contra a política federal. Ele diz que os 42% na Saxônia-Anhalt foram única e exclusivamente culpa de Berlim, porque, entre outras coisas, não impediram uma Bärbel-Baas. Ele conversou ontem com Gregor Gysi. Ao mesmo tempo, Manfred Weber, diretamente do Parlamento Europeu, deixou bem claro: Markus Söder tem que sair. Junto com Friedrich Merz, essas duas pessoas estão destruindo este país. E é urgentemente necessário voltar a ter tranquilidade. E, acima de tudo, tranquilidade para a própria população e, principalmente, tranquilidade dentro do próprio partido. Se isso não for feito, ambos alertam que os 42 não estarão mais apenas na Saxônia-Anhalt, embora estejamos aguardando uma nova pesquisa aqui. Mas parece que, assim como a pesquisa da Baviera, essa também está sendo retida por motivos táticos no momento, vou dizer assim. Deem uma olhada rápida nesse gráfico. E todos nós deveríamos nos perguntar quem tem interesse em que esses gráficos sejam retidos. Entendo esse ponto de vista pelos resultados das pesquisas. É um problema nacional que muitos sentem. Parece que o chanceler está um pouco sobrecarregado. O que Friedrich Merz precisa agora é de apoio. Eu diria que o que precisamos urgentemente é de um novo chanceler e de muitos novos governadores. Mas o que vemos e recebemos é algo completamente diferente. É aquilo que o alemão não aceita mais. E eu sei de uma coisa: se a União for dividida e o cidadão aqui perceber pela primeira vez que a União não é muito mais forte do que o SPD, isso fará com que a União desabe. E eu quero dizer realmente desabar, porque agora, de repente, muitos alemães estão vendo quanto realmente valem 15,5% de todos os eleitores na Baviera. E se de repente eles não puderem mais participar assim, então eu acho que o tema cordão sanitário vai ser redefinido completamente aqui. E a CSU, claro, ainda tem uma sorte enorme. Eles vão conquistar muitos mandatos diretos. A questão é só, isso o Seehofer deixou bem claro ontem de novo, por quanto tempo isso ainda vai durar? Por quanto tempo esse sistema político vai poder ser mantido se no futuro tivermos que contar com 42% para a AfD em todo lugar? E ao mesmo tempo, quando vai chegar o momento em que haverá uma maioria absoluta para a AfD na Alemanha, porque as maiorias que querem uma política de direita e conservadora aqui na Alemanha, elas existem. Esse foi o tom ontem de Seehofer
ao qual, claro, Manfred Weber também reagiu de forma bem clara. E justamente com sua declaração de que é preciso voltar a fazer política de direita e conservadora. Em todos os outros casos, teremos nos próximos anos um governo claramente azul, governando sem um parceiro júnior da CDU ou da CSU. Ah, não, eu não consigo entender isso porque profissionais deveriam saber que nada permanece em segredo. Você pode até combinar o máximo de sigilo possível, mas sempre alguma coisa acaba vazando. Vamos lá, vamos falar a verdade. Hoje em dia, as informações elas são vazadas de propósito. Algumas semanas atrás, havia um sigilo absoluto. Ninguém falava nem comigo e eu meio que entrava nesse fluxo o tempo todo. O que acontece agora? Então agora eles simplesmente estão de saco cheio, porque sabem que Friedrich Merz está destruindo o partido. E, bem, vocês provavelmente viram hoje esses 42%. Só o número 42, ele aparece em todo lugar agora. Até abram o jornal Bild de hoje. 42 bilhões de euros a mais em benefícios sociais, que Lars Klingbeil agora ainda tem que cobrir. Esse sistema entrou em colapso e tudo o que este governo está tentando fazer agora é manter silêncio sobre isso. Nada deve sair. E o cidadão de preferência não deve ficar preocupado. Estão lidando com essa situação e aí há alguns dirigentes do partido lá dentro que dizem: ei, não podemos mais participar desse jogo. E se as informações vazaram para mim, então elas também vazaram para outros. Tenho quase certeza, pois já conheço canais relatando o mesmo. E eu sei quem está divulgando essas informações, e isso não acontece simplesmente por acaso, mas sim com cálculo e planejamento absoluto. E eu já poderia dizer que hoje eu falo sobre o que as notícias só vão saber amanhã e que outros nunca vão relatar. E então começam as especulações. Nós temos uma situação objetivamente difícil internacionalmente, isso nem preciso explicar aqui, nacionalmente, principalmente do ponto de vista econômico e tendo em vista as grandes reformas sociais, saúde, assistência e aposentadoria. Tudo isso que acabei de mencionar não mudaria em nada com uma troca de chanceler, seja ela feita da forma que for. Na verdade, mudaria sim, isso realmente aconteceria. Porque talvez o próximo simplesmente tenha coragem de verdade. Expulsar esses social-democratas, principalmente mexer novamente nos benefícios sociais que estão consumindo este país, junto com os juros. Eu repito mais uma vez o que disse nosso chanceler. Nós temos um problema de gastos, não um problema de receitas. Outros países da Europa conseguem crescer, nós não. Nós temos problemas sérios. E se esses problemas não forem tratados de forma estrutural? E os chanceleres, vice-chanceleres e, eu ia dizer bares marrons. Não, os bares, aqueles que falam de pessoas de cor aqui na Alemanha, vivem fazendo esses discursos absurdos. Então, isso é um veneno psicológico para as pessoas lá fora, que perdem toda a esperança. E a única coisa... O que dá esperança às pessoas no momento é que esse chanceler simplesmente desapareça e, de preferência, leve junto os dois capangas dos partidos SPD e CDU. Trazer tranquilidade para cá, voltar a águas mais calmas, onde todos nós possamos respirar aliviados. E talvez sim, isso significaria a queda completa da CDU, se Hendrik Wüst assumir agora os últimos 2 anos. No entanto, esse chanceler está queimado. Eu não gosto do Wüst, mas provavelmente isso daria às pessoas aqui um pouco de alívio e elas poderiam, pelo menos por 2 ou 3 meses, se preocupar com outra coisa além de política. Porque isso é onipresente na Alemanha neste momento. Estamos indo de um ciclo eleitoral para outro e temos que constantemente motivar as pessoas a votar. E vou ser bem sincero, eu também preferiria fazer outros vídeos de novo, mas isso é praticamente impossível. Todo dia vem mais uma notícia horrível e assustadora de Berlim, sobre a qual eu preciso falar, dizendo para vocês que em breve terão a chance. Por favor,
vão votar. E só então se conseguirmos trazer cada vez mais pessoas para o nosso lado. E é por isso que estou fazendo o meu trabalho direito. Podemos algum dia parar esses partidos antigos que destruíram este país porque o levaram à ruína com o seu governo, talvez começar algo novo? E o que, por favor, a AfD poderia destruir que a CDU e o SPD ainda não conseguiram? Ninguém pode realmente acreditar que a situação vai melhorar para a União se agora começarmos a questionar o próprio presidente do partido, o próprio chanceler federal e submetê-los a um período de prova. Por isso é que ele precisa ser substituído. Se você me perguntar, sim, eu teria pessoas bem diferentes para o cargo. Pessoas, por exemplo, que eu gostaria de ver como chanceler, ou até mesmo a simpática senhora de Brandemburgo, que eu também gostaria de ver nesse cargo. Saskia Ludwig. Essas seriam nomes com perfil de chanceler, seriam pessoas de caráter que dizem: vamos conversar com todos, da extrema-direita até a extrema-esquerda. Não precisa ser uma coalizão, só precisa ser assim, que a gente converse uns com os outros. Mas se trocassem esse chanceler, o povo alemão voltaria a ter esperança. Por quê? Porque a história já mostrou isso. Sempre há essa confiança inicial que o cidadão deposita no novo, e é disso que precisamos aqui. E ele precisa realmente passar por cima de tudo, implementar todas as reformas, custe o que custar. Se ele ficar queimado depois disso, então tem um problema. É assim. Mas as pessoas precisam de limites claros. Elas precisam de previsibilidade na Alemanha, e isso não existe. E enquanto isso não existir, essa economia só vai seguir um caminho. E esse caminho é a falência. Os benefícios sociais só aumentam e as pessoas odeiam cada vez mais os políticos. Só hoje já teve mais uma ordem judicial de punição que Friedrich Merz deixou passar por causa de alguma opinião. Então, é isso que a gente definitivamente não quer mais.